Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita de um pão caseiro. Aqui na bacia eu coloquei 2 colheres de açúcar, uma de sal e agora eu vou acrescentar 2 ovos inteiros, um sachêzinho de fermento biológico para pão, 3 copos de leite com 2 colheres bem cheias de sopa de banha de porco. Pode ser meio copo de óleo, pode ser também 3 colheres de margarina. Eu gosto de usar a banha de porco, eu acho que fica bem mais fofinho o pão, fica mais macio. Os ovinhos que eu estou usando aqui também são ovinhos caipira. Aí mistura bem o líquido para dissolver bem o fermento, né? Deixa o fermento bem dissolvido. Essa massa dá para fazer o pão recheado com qualquer recheio. Presunto e queijo, calabresa, pode rechear também com frango desfiado. Dá para fazer vários recheios com essa massa. Fica uma massa bem levinha. Dá para fazer também até a massa de pizza, se for o caso, né? Só abrir, colocar ela para assar primeiro, né? E depois colocar o recheio. Fica maravilhosa. Aqui já dissolveu bem o fermento. E agora é hora de acrescentar a farinha. Aqui eu já estou com 1 quilo de farinha peneirada. Aí vai colocando aos poucos, mistura bem. Eu gosto de usar uma colher de pau, que a gente tem mais firmeza na massa. Vou colocar mais farinha. Eu coloquei a metade, misturei bem. E agora eu coloquei mais a metade. Vai mais ou menos 1,5 kg de farinha para essa receita. Agora, mão na massa para força no braço para dar uma boa sovada. Ela já tá ficando bem sequinha, bem enxuta. A massa já está no ponto de continuar amassando com as mãos. Agora eu paro de mexer com a colher, coloquei um pouco mais de farinha e mão na massa agora. Agora é a hora da força. Aí vai girando a bacia, tirando toda a massa que tá grudadinha na beiradinha da bacia e vai solando. Se vê que precisa de farinha, vai colocando aos pouquinhos. De jeito que não fica muito pesada a massa. Se colocar muito de uma vez, a massa fica muito pesada. E aí a gente vai colocando sempre que for necessário. Viu que tá grudando na mão? Aí coloca. Eu gosto de dar uma levantada na massa, porque ela gruda mais aqui no fundo. Bem no fundinho aqui, ela gruda bastante.
Agora, vou levar para a bancada, para perto da pia, para sovar com mais... para ficar mais bem sovadinha, né? Porque aqui na bacia a gente só vai dando o ponto da massa até ver que precisa ir para a pedra. Gente, eu dei uma paradinha para dar uma boa sovada na massa até ela ficar assim, ó, lisinha e macia. Podem ver que ela ficou bem fofinha já, ó. Eu esqueci de falar, o leite, eu dei uma mornada nele, tirei só tirei o gelo, né, porque tava na geladeira, e eu dei uma aquecidinha para ele ficar morninho. Não é ferver, é amornar ele só. E aí a massa já está prontinha para crescer. Aí vai para a bacia novamente, joga um pouquinho de farinha para não grudar. Aí põe aqui na bacia, tampa bem e vamos esperar ela crescer. Mais ou menos uns 30 minutos. Enquanto o pão cresce, vou fazer um bolinho de cenoura bem simplesinho. 3 ovos. Um pouco mais que meia xícara de óleo. Uma xícara bem cheia de açúcar. Essa xícara deve medir mais ou menos 150 gramas de açúcar. Uma cenoura grande, picadinha. Agora é só bater tudo. Agora já bateu bem, tá bem batidinho já. Agora vamos despejar na bacia. E acrescentar a farinha. Eu vou usar a mesma xícara que eu usei para o açúcar de farinha. Eu vou colocar 2 xícaras, bem cheia. Agora é só misturar. Despeja bem todo o restinho. Tem que aproveitar ao máximo para não deixar desperdiçar nada, né? As coisas tá muito difícil pra gente deixar perder, né, gente? Olha como a massa fica uma massa lisinha, a massa fica bem lisa, bem encorpada. E a farinha tem que ser peneirada. Eu já tinha deixado ela peneirada já. Com a massa bem lisinha. Fica um bolo bem fofinho e saboroso. Agora eu vou acrescentar uma colher de pó royal, né, de fermento para bolo. Eu uso a tampinha, que é o equivalente a uma colher de sopa, bem cheia. E o pão tá lá crescendo. Daqui a pouco eu volto com ele para vocês verem como vai crescer aquela massa. Aí eu faço assim, sempre que eu vou fazer o pão, eu gosto de fazer um bolo, porque quando o bolo termina de assar, o forno já tá bem quentinho. E aí já entro com os pães e assa rapidinho. Dentro de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, os pães assam. Fica bem macio, bem fofinho.
Que a massa já está pronta, ó. Que massa bonita, né, gente? Massa bem lisinha, ó. E eu tenho uma forma aqui, já untada. Eu untei a forma só com óleo. Passei óleo na forma. Vou despejar a massa. Bolinho de cenoura é excelente para tomar com um cafezinho da tarde. Pro lanchinho da tarde, né, gente? Melhor do que a gente ter que ficar comprando tudo que a gente for consumir, a gente for comprar. Aí tudo fica muito caro. Então, eu gosto de estar fazendo em casa. Além de a gente colocar produtos que faz bem para a saúde, né? Não tem nenhum conservante, porque tudo que a gente compra fora tem conservante e acaba prejudicando muito a saúde, né? E é isso aqui. Agora eu vou levar para o forno, vou pôr para assar. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. E aí, gente, quem de vocês aí tem uma torneira com barulho de ambulância? Essa torneira aqui, ela faz um barulho bem parecido com o de ambulância. Gente, a pia tem que estar bem sequinha, não pode estar molhada, porque senão a massa gruda. A massa fica toda grudenta na pia. Aqui eu já tenho as formas, que eu vou assar os pães. Eu coloquei um pouquinho de óleo. Passei um pouquinho de óleo nelas e vou colocar um pouquinho de farinha. Então ficar bem soltinho, sem grudar. Aí eu uso essas 3 forminhas aqui para assar eles. Então, coloco um pouquinho de farinha em cada uma. Dá uma montadinha. Se não quiser pôr farinha, não precisa. Se quiser deixar só o óleo. Se for forma igual essa aqui, também não precisa. Essas de silicone, elas não grudam nada. São muito boas para assar. A torneira ambulância. A torneira ambulância está ativa. Gente, a massa já cresceu, já está bem crescida e fofinha, olha. Agora é hora de enrolar os pães. Eu vou tirar da bacia, passar para a pedra. Jogo um pouquinho de farinha para não grudar. E aqui eu vou dividir a massa em 3 partes iguais e enrolar os pães. Eu divido, faço as bolinhas separadas já. Agora é só abrir a massa. Eu abro ela um pouquinho nas mãos, dou uma para depois usar o pau de macarrão, né? Cilindro. Cilindro não, isso aqui é pau de macarrão mesmo, né, gente? Aqui da minha casa tudo faz barulho. A torneira é barulhenta. O rolo de macarrão é barulhento. Mas o importante é que dá um bom resultado.
No final tudo fica muito bom. Botei aqui. Eu gosto de abrir bem a massa. Depois que eu abro ela, eu dobro para que os pães fiquem bem bonitos. Aí aqui agora passo o rolo novamente. E agora é só enrolar. Quando chega aqui no final, às vezes a ponta da massa está um pouco grossa, aí eu gosto de esticar um pouco para ficar mais lisinha. Tá pronto o pão. Agora vou para crescer. Abri o outro. Aqui eu uso bem pouquinho a farinha agora, porque a massa ela tá bem soltinha, ó, não gruda na mão. Tá uma massa maravilhosa. Então, essa massa aqui ela fica bem soltinha para manusear ela, não fica grudenta nas mãos, não. Aqui na minha casa, é só eu e meu marido. Só final de semana que meus filhos vêm. Aí eu faço um pouco mais, mas como é só para mim e para ele, aí eu faço pouco pão, né? Esses pães dá para fazer também e congelar. Acabou de enrolar ele, pode colocar numa forminha, principalmente nessa daqui de silicone, é excelente para congelar. Coloca na forma e congela, leva para o freezer. Aí quando for assar, tira umas 8 horas antes do freezer. Quando eu congelo, eu costumo deixar no freezer e aí eu tiro à noite. Deixo a noite inteira ele fora. Aí ele de manhã ele tá crescidinho, pronto para assar. Dá para congelar ele também depois que ele assa. Depois que ele tá assado, pode congelar também por 3 meses. Ele fica no freezer, tanto para assar quanto ele assado. Pode ser congelado. E de todas as formas que você fazer, ele fica perfeito na hora que descongela. Fica muito bom esse pão. Eu já fiz ele recheado e congelei também. Com essa massa eu fiz o pão de frios, né? E congelei. Ficou perfeito. Ficou bem perfeitinho depois que descongelou. Mas aqui, como eu adoro fazer pão, eu quase não congelo, porque eu prefiro fazer uma receita com menos e fazer mais vezes, né? Eu prefiro fazer pouco para fazer pelo menos uma vez ou 2 por semana. E quando o pessoal vem, eu faço um pouco mais. Porque a turminha é um pouco... Aí eu faço às vezes 2 receitas dessa. Aí dá para todo mundo comer à vontade. Os pães estão prontinhos, já enrolados. Estão tudo aqui na forma. Agora eu vou esperar eles crescer, dobrar de volume novamente, para depois assar. O bolo já está assado, bolo de cenoura.
Agora fazer o teste da faca. Saiu limpinho. Sinal que tá pronto para retirar do forno. Vocês viram, gente, como essa massa de bolo ficou bonita? Bem fofinho. Essa massa ela serve para fazer recheado. Pode jogar calda de chocolate por cima, que fica maravilhoso. Eu gosto só assim, então eu não vou jogar nada por cima dele. Eu fiz mesmo para tomar com café. Fica muito bom, fica bem fofinho. Vou esperar esfriar um pouquinho mais para depois informar e cortar para vocês verem a textura da massa. Gente, eu já desenformei o bolo de cenoura. Olha que maravilha. Ficou lindo, perfeito. Olha a massa. Bem fofinha. Ele grudou só um pouquinho aqui do lado. Grudou um pedacinho aqui, mas tá bem leve e bem fofinho. Muita gente fala que não consegue fazer bolo de cenoura fofinho. É excesso de cenoura. Se a cenoura for grande, colocar apenas uma cenoura. Se for pequena, coloca 1,5 ou 2. Se for média, 1,5. Se for pequena, 2. E olha só a textura dessa massa. Bem leve, bem fofinho. Pronto para tomar com cafezinho. Olha, gente, que massa perfeita. E os pães já cresceram. Já está pronto para ir para o forno para assar. Já cresceram bastante. Deu um pão grande, esse aqui, um médio e um pequeno. Agora vai para o forno esses pães. Gente, faz esse bolo, faz essa massa, porque ficou divina. Ficou muito bom, delicioso. Gente, os pães já assaram. Olha como ficaram bonitos. Chegou até a encostar na grade do fogão. Cresceu tanto. Olha que bonito. Agora é hora de tirar e saborear. Eu vou desenformar os pães. Mostrar para vocês como ficou. Essa farinha que fica no fundo, eu dou uma raspada. Por isso que eu falo, se não quiser pôr a farinha, não é necessário. Eu coloquei só para demonstrar mesmo como que fica. Normalmente eu não coloco farinha. Olha que maravilha, que pão lindo que ficou. Perfeito. Eu vou cortar para vocês verem a textura desse pão. Olha que maravilha. Que massa fofinha. Sem falar que ele fica super saboroso. Fica muito gostoso essa massa de pão. Passar uma manteiguinha derretendo. Eu gosto sem manteiga. Eu tô passando aqui mais para mostrar como que fica, mas eu como puro, porque a massa é tão gostosa. A massa é tão gostosa que não necessita de manteiga. Mas para quem gosta de usar requeijão cremoso, geleia, fica muito bom. E é isso, gente. Os pães ficaram prontos. Tá aqui, ó. Deu 3 pães enormes. Dá para vários dias aqui, só para 2 pessoas. E é isso. Espero que vocês gostem da receita e façam aí que vocês vão gostar. Fica muito bom. Até mais, gente. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.